Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que o descanso do Pai, o Espírito do Pai, o Espírito da verdade, o testemunho da lei dos profetas, descanse, repose sobre as vossas casas nessa manhã. Meus irmãos, eu estava analisando as Escrituras nessa manhã e veio no meu entendimento, no meu topo, o pão asno, sincero, de bom agrado, no meu entendimento. E eu vim fazer esse vídeo, meus irmãos, para levar essa mensagem às casas, às pessoas. Porque temos que repartir esse pão, distribuir o pão a todas as casas, as pessoas, aqueles realmente que querem receber, meus irmãos, de bom agrado. Todo aquele que crê, meus irmãos, e obedece a lei e os profetas, as 10 palavras simplificadas em duas, unificadas em duas, esses se torna um com o Pai, com o Filho, o Messias, os verdadeiros profetas e os apóstolos. Então, meus irmãos, nós somos a casa, nós somos o abrigo, a hospedagem, para receber as casas, as pessoas em nosso abrigo, em nossa hospedagem. Lembra, meus irmãos, que o Messias disse: eu sou o bom pastor, a qual abriga as ovelhas, as casas vazias, com sede, sem pão, as casas que andam em caminhos errados, na escuridão. E as outras casas feitas por mãos humanas, as outras hospedagens, são casas falsas, meus irmãos. Casas que não têm água, que não têm pão, que não têm suprimento, que são levados pelo vento à escuridão. Então, quando você se torna um só com o Messias, com o Pai, você também se torna o abrigo, a hospedagem, para hospedar as pessoas, para trazer luz às pessoas, no entendimento delas, para que resplandeça essas casas. Mas o Messias nos ensinou, meus irmãos. O Messias disse: em qualquer cidade, ou povoado, aldeia, em que vós entrares, indagai, perguntai, questionai quem neles é digno, e ali ficai até vós se retirares. Cidades, casas, pessoas que vêm até você trazendo vinho velho, pão mofado, alimento podre, lama, meus irmãos, casas contaminadas. E aldeias, meus irmãos, são as pessoas, são os publicanos, as meretrizes, que entrarão primeiro do que as cidades no reino, porque receberam de bom agrado a mensagem do profeta. Lembra, meus irmãos, que as meretrizes, os publicanos, eles receberam, eles foram batizados por João Batista, mas as casas da cidade não receberam o propósito do Pai de serem ensinados por João. Negaram o batismo de João. Então, se essas casas vai ter conosco, ou você mesmo vai ter com as pessoas, notem, meus irmãos, se realmente essas casas querem vir aprender, se elas vêm com singeleza,
como os publicanos e as meretrizes, meus irmãos, para que você possa abrigar essas pessoas, hospedar essas pessoas e elas se fartarem do alimento, da água, do pão, daquilo que o Messias nos ensinou, nos capacitou, porque aonde é o Espírito, há liberdade, meus irmãos. Tem casas que vêm apenas para espionar, trazer remendo velho, vinho velho, remoendo coisas velhas, meus irmãos. Provai vós de todos os espíritos, porque muitos espíritos estão vagando pelo campo, pela terra, meus irmãos, para que você possa hospedar essas pessoas, meus irmãos, essas casas. Ao entrares na casa, saudai. O descanso repose sobre esta casa. Da mesma maneira, é a casa que vai ter contigo. Se ela sauda você, se ela vem com pureza, com ósculo puro, a fim de confessar o Messias com seus lábios, com a pureza dos seus lábios, com as mãos limpas, a fim de receber a mensagem, o pão, repartir o pão com as pessoas, sem fermento, meus irmãos. Temos que estar atento a todo instante, a todo momento. O Messias nos ensinou, nos capacitou. Se com efeito a casa for digna, note, meus irmãos, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela o vosso descanso. Se porém não for, retorne para vós outros o vosso descanso. Então, se essa casa for digna, receba. Mas se ela não for digna, faça igual o Messias ensinou. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés e parta para outra casa, meus irmãos, para outra pessoa. Porque essa pessoa ela não veio com pureza, a fim de receber a mensagem, as boas novas do reino, porque não é por força e nem por violência, mas uma casa que veio trazendo fermento velho, trapo velho, remoendo coisas velhas, vinho velho, meus irmãos, alimento velho. Então sacuda o pé e parta para outra casa. Porque muitos, como Paulo disse, se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que nós temos no Messias, o acesso, a comunhão, a liberdade, aos quais nem ainda por uma hora nós submetemos, para que a verdade das boas novas permanecesse entre vós, na vossa casa. Então nós somos a casa, nós somos o abrigo, a hospedagem para receber as casas. Porque o dono da casa, ele nos deu autoridade, ele nos deu alimento para saciar essas casas, para levar o alimento às pessoas que estão em escuridão. Note, meus irmãos, que Paulo, ele hospeda as pessoas na sua casa. Na sua casa, meus irmãos. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo, em pessoas, ainda mais numerosos ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes pôs as explicações, ele lhes deu o testemunho do reino, da lei dos profetas, procurando convencê-los a respeito do Emanuel, do Messias, com base, meus irmãos, na lei de Moisés, nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele tinha
pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si, começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, ele disse: bem que o Espírito falou a seus antepassados, as casas de fermento, por meio do profeta Isaías, vá a esse povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração, a mente desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouvirão com seus ouvidos, fecharão os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, com a mente, e converter-se, e seriam curados. Note, meus irmãos, tem casas que são duras, terras envenenadas, espinhos, pedras. Então, elas não vão ouvir de bom agrado. São casas que vêm remoendo coisas velhas, trazendo coisas velhas, leis de Moisés, maná. Então temos que ficar muito atentos, meus irmãos. Note, meus irmãos, a diferença no caminho de Emaús, quando os dois discípulos, eles estavam no caminho de Emaús, conversando com o peregrino, o Messias, a respeito das coisas, dos acontecimentos, se realmente era o Messias. Terra boa, a candeia deles, o azeite deles, tinha se apagado, meus irmãos. Mas o Messias acendeu novamente o azeite deles, a candeia deles. Porventura, não convinha que o Messias padecesse e entrasse no seu resplendor, com aquela honra que tinha antes da fundação do mundo? E começando por Moisés e todos os profetas, ele falava a respeito dele, a respeito das Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, lembra, meus irmãos, da aldeia? Para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. Hospeda em nós, mestre. Na nossa casa, na nossa hospedagem, se hospeda. Queremos ouvir você de bom agrado. Terra boa, meus irmãos, terra fértil. Ainda que eles estavam cegos, no momento, a lamparina, a candeia deles se apagaram, eles abriram o coração, a mente, para receber a mensagem novamente, a luz novamente. Venha, mestre, se hospeda na nossa casa. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, agradeceu ao Pai, e tendo repartido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia no nosso topo, no nosso entendimento, quando ele pelo caminho nos falava a respeito dele, a respeito das Escrituras? Então note, meus irmãos, aonde é o Espírito, a liberdade. Examinar e indagai se essa casa realmente ela vem ter contigo, se ela quer receber a mensagem de bom agrado, o pão de bom agrado. Se não, meus irmãos, sacuda o pé, a poeira dos vossos pés e parte para outra casa, um outro lugar, meus irmãos. Que o descanso do Pai repouse sobre a vossa casa nessa manhã, meus irmãos.